Uma pessoa me perguntou, por que a gente faz dieta? Emagrece, e quando volta a comer normal, engorda tudo de novo e um pouco mais. Me perguntou também se o jejum intermitente funciona mesmo ou se depois a gente vai engordar tudo de novo. Então a minha resposta é a seguinte, gente. Lógico que você vai engordar tudo de novo. Não existe isso de fazer uma dieta e depois voltar a comer normal. Eu sugiro que vocês, fortemente, eu sugiro que vocês assistam meus 2 vídeos, dieta ou estilo de vida. Porque é sobre isso que eu tô falando. E mesmo assim eu recebi essa pergunta depois. Então, as pessoas ainda não estão no sangue, né, a questão da mudança de comportamento para sempre, da relação com a comida, né? Mas digamos que alguém que sabe disso me faça essa pergunta mesmo assim. Então eu pensei, o que eu poderia ter deixado de falar? Então eu vou falar. Quando a gente faz uma restrição alimentar, né, que a gente perde muito peso, geralmente quem nunca fez low carb quando faz, perde muito peso, né, a primeira vez. Porque é uma mudança drástica, né, de hábito alimentar. Então, você perde muito peso. Então, o seu corpo hoje, sei lá, você está com 120 quilos. Seu corpo acha que esse é seu peso bom. Que você é saudável sim e que esse é seu peso normal. Quando você perde e vai para 70 quilos, né? Sei lá, 80 quilos, deu 40 quilos. O seu corpo acha que você está muito doente. A gente tem um obesostato, né, no cérebro. Então, ele regula o peso. Se você perde muito peso em pouco tempo, ele vai achar que você está doente. Então, a gente vai reduzir o metabolismo, né? Você reduz o metabolismo para você reganhar esse peso. Às vezes a tireoide faz isso, né? A gente vê que a gente começa a ficar com a mão fria, a temperatura corporal, né, fica menor de manhã. Então isso é uma redução do metabolismo. Isso acontece também em quem faz dieta hipocalórica, tá comendo 500 calorias, quem faz dieta do DCG, perde muito peso, aí depois começa a engordar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E aí, eventualmente, quando você engorda, você não consegue mais emagrecer, porque comendo menos do que você comia antes, você engorda mais. Mas é porque seu corpo aprendeu a viver com menos. Se você dá pro seu corpo 500 calorias, ele aprende a viver com 500 calorias. Tá? Então, depois, quando você come 700 calorias, que é um absurdo de pouco, né? Aí você engorda. Por isso que não é interessante fazer dieta hipocalórica por muito tempo. Ciclos são interessantes, mas uma dieta mesmo, assim, sei lá, 2 meses, 3 meses, 500 calorias, não tem nada de interessante nisso. Então, se você perdeu seus 40 quilos, não mude, não volte a comer como você comia antes. Se você ficou doente comendo errado, por que você voltaria a comer errado? Não faz sentido isso, né? Então, se você encontrou um novo estilo de vida que te possibilitou perder peso com saúde, sem passar fome, o que te faria voltar a comer porcaria? Então aí a gente volta naquela questão da relação com a comida. O que te dá prazer? Se é só açúcar, se é só comida processada, né? Então, Janaína, mas você tá sendo injusta, porque tem gente que não quer comer açúcar, quer comer tapioca, batata. Ok. Aí depende do seu estado metabólico. Você tem muita resistência à insulina? Você tem ovário policístico, você tem diabetes, então infelizmente é difícil você voltar a comer essas coisas na rotina, não numa escapada. Então é o que a gente fala de dieta, estilo de vida, né? Numa escapada, numa viagem dá pra comer, mas na rotina não dá. Mas fulano emagreceu 50 quilos, voltou a comer arroz, feijão e engordou de novo. Sim, algumas pessoas, elas estão com resistência insulínica só por causa da obesidade. Daí você acaba com a obesidade, seca a barriga, não tem aquela gordura te inflamando o tempo inteiro. E aí você não é mais aquela pessoa de antes. Você é outra pessoa, completamente diferente, metabolicamente. Então você consegue voltar a comer carboidratos de forma educada, né? Mas se você volta a comer como você comia antes, você vai reganhar o peso. Pouco a pouco, mas você vai reganhar o peso. Então, tudo é possível, gente. A gente tem que individualizar. Eu tenho pacientes que eu mando ir no rodízio de japonês, porque adora perder o peso todo. A gente não quer que perca mais, a gente tá focando em ganho de massa magra. Eu falo assim, volta a comer carboidrato, seus exames estão bons, você tá bem, a gente volta devagar. A pessoa não tá ganhando peso, volta. Começa a ganhar peso, ok, aqui é o limite, volta pra trás um pouquinho, né? Mantém a atividade física, né, gente? Porque a gente não emagrece com atividade física e depois larga a atividade física. A atividade física é para sempre. E a atividade física é mais importante para manter o peso depois que você perdeu do que na perda de peso em si.
Tem estudos muito bem feitos mostrando isso, que a atividade física sozinho não perde peso na maioria das vezes, né? Tem pessoas sortudas, claro. Mas a atividade física associada à dieta, né? E a mudança, principalmente do estilo de vida a longo prazo, isso sim te ajuda a perder e manter o peso, né? E eu gosto de falar que, ok, então não vou fazer atividade física já que ela não ajuda. Não é isso, né? A musculação principalmente é importantíssima para perda de peso. Por quê? Porque você ganha massa magra. Se você ganha massa magra, você aumenta o seu metabolismo basal. E isso te ajuda a perder peso. Isso melhora a resistência insulínica, porque você tem mais músculo no seu corpo. Fora que ninguém merece emagrecer pelancuda, né, gente? Cá pra nós, né? Então, ter uma ingesta adequada de proteína e musculação sempre, assim, né? É imprescindível num processo de emagrecimento. Imprescindível. Senão sobe aquela pele toda. Imagina, e você depois tem que fazer uma cirurgia plástica e ganha um monte de cicatriz. Se pode ser evitado, né? Por que não evitar? Se não pode ser evitado para sempre, mas se pode ser evitado, né? Quem sabe? Então, a questão do reganho de peso ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro. Se você perdeu muito peso, o corpo tenta voltar. Algumas pessoas falam assim, alguns estudos, mas nada muito certo. Mas assim, se você consegue ficar pelo menos uns 2 anos com o peso novo, dificilmente você reganha esse peso. Entendeu? Tem que dar tempo pro seu cérebro se ajustar ao novo peso. A não ser que você volte a comer como você comia antes, né? Lixo, porcaria, induzindo resistência insulínica. Aí não tem jeito, né? Então, e por que ganha um pouco mais? Porque aí o negócio perdeu o controle, né? Você tá com o metabolismo reduzido, insulina alta, comendo carboidrato. Às vezes você reduziu a intensidade da atividade física porque ficou desmotivado. Já aqui você já chegou onde você queria. Aí não pode fazer isso, nunca a gente pode desmotivar. E aí vem a questão do jejum intermitente, se ele funciona mesmo, se ele dá rebote. Gente, não existe a dieta do jejum intermitente. Outro dia eu tava ouvindo o CBN, aí tem 3 entrevistas já que eu ouvi isso. Nas entrevistas, o médico falou, porque a dieta do jejum intermitente não é uma dieta. Jejum intermitente é uma prática comum do ser humano. É o espaço entre 2 refeições, é um jejum. Então, se você faz uma dieta, um estilo de vida que te propicia comer só quando você tem fome, sempre comer quando tem fome, e comer sempre até ficar satisfeito, naturalmente, se esse estilo de vida for low carb ou cetogênico, naturalmente você vai comer menos vezes no dia, sem fome. Então, as pessoas pedem para não comer. Janaína, eu não tô com fome. Então não come. Come quando você tiver fome. Então, se você segue o seu instinto, provavelmente vai dar mais certo, tá? Desde que você não esteja numa dieta engordativa, cheia de carboidratos, induzindo uma resistência à insulina, né? Lógico. Então, não é a dieta do jejum intermitente. O jejum intermitente funciona sim, obviamente funciona. Não comer sempre funciona. Quem diz que comer emagrece, nunca comer de 2 em 2 horas emagrece. Isso é loucura, né? Você pode fazer uma dieta hipocalórica em 24 horas, comendo de 2 em 2 horas. Ok, você vai morrer de fome, depois seu metabolismo reduz e um ano depois está gordo de novo. Tudo bem. Então cada um faz o que quer fazer, né? Pra emagrecer é muito tranquilo, agora depois pra não engordar, quem são elas? Então, funciona. Qualquer coisa que você faz pode dar rebote se você parar drasticamente. Então, se você tá tomando remédio para emagrecer, não pode parar de uma vez. Tem que fazer um desmame. Se você tá fazendo uma dieta muito restritiva, uma carnívora, você não pode chegar e comer batata no dia seguinte e pronto, acabou. Não é assim. Tem que haver um desmame gradual, ciclos. Por isso que é legal ter acompanhamento, né? Então, não saia de uma dieta muito restritiva e volte a comer normal. Faça ciclos, alterne, sinta seu corpo, veja a resposta, faça experiências com você nesse sentido. E nunca comece a jejuar horrores, depois volta a comer todo dia. Não é assim que funciona, tá? Quem faz jejum intermitente tem várias dicas que eu sempre dou, é só vocês olharem aí. Eu tenho até stories de jejum, eu tenho IGTV de jejum pra vocês lerem, tá bom? E ouvirem. Então, põe a mão na consciência, gente. Mudou o estilo de vida? Vai voltar a comer besteira? Você faz dieta para poder voltar a comer besteira? Então, terapia cognitivo-comportamental, né? Eu indico sempre. Um coaching, mindful eating, que é para aprender a comer prestando atenção, tá? Aí tá na hora de olhar para dentro. Falou.